Amados irmãos, é com muita alegria que a nossa Associação Batista Leopoldinense está trazendo hoje para você mais um Café com Teologia. No mês passado nós colocamos aqui no canal da associação, no YouTube, no Facebook, o nosso painel Café com Teologia, respondendo a diversas perguntas que foram feitas, e hoje estamos aqui para mais um Café com Teologia com o pastor Valtair Miranda. Mas você vai me perguntar, quais são os assuntos? E eu vou te responder. No dia 23 de março de 2019, nós fizemos ali na Primeira Igreja Batista, em Braz de Pina, um Café com Teologia com o tema Anjos e Demônios. Também falamos sobre o galardão nos céus com o pastor Júlio César. Mas o Anjos e Demônios, ele trouxe uma repercussão muito grande. Praticamente todas as perguntas daquela ocasião foram direcionadas a este assunto. Então resolvemos fazer um vídeo. Enviamos algumas perguntas para o pastor Valtair, perguntas essas que foram feitas naquela ocasião, para que ele respondesse e assim pudéssemos hoje estar fazendo o nosso Café com Teologia com o tema Anjos e Demônios. Você poderá fazer perguntas, observações e todas elas serão encaminhadas ao pastor Valtair. E se você aguardar, nós enviaremos as respostas, para todos vocês num outro vídeo que ele possivelmente vai fazer para a nossa associação. Então, fique conosco, assista até o final, se inscreva no canal da ABL. Há diversos vídeos lá, muitos vídeos, mensagens de nossos pastores, estudos bíblicos, nós temos palestras. Então, dá um pulinho lá também e você vai gostar. Faça a sua inscrição, se inscreva, porque quanto mais pessoas tivermos no nosso canal, mais pessoas alcançaremos com os vídeos da nossa associação. Obrigado por você estar aqui conosco e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço para todos vocês. Olá, meu amigo pastor Edson. Eu deveria ter respondido essas perguntas para você já há um tempo anterior, mas em função aí da atividade diferenciada do seminário, onde eu trabalho como diretor acadêmico, deste tempo de pandemia e de quarentena, eu só pude fazê-lo agora. Vou pagar então minha dívida, vou responder as suas perguntas na ordem que você me levantou. As temáticas Anjos e Demônios estão aqui relacionadas em ordem, então eu vou trabalhar nesta ordem aqui. Lembro aos colegas que me ouvem que estudei o assunto, fiz pesquisa sobre o tema, sou um estudante da palavra, a minha especialidade é teologia bíblica, então eu vou trabalhar nesta perspectiva, da perspectiva da teologia bíblica. Mas eu entendo que a Bíblia é o fundamento de toda a nossa fé, toda a nossa crença, então se não houver amparo na Bíblia para uma crença, uma fé, essa crença, essa fé precisa ser colocada aí em segundo plano. Ela precisa ser problematizada, porque é apenas aquilo que a Bíblia nos orienta, nos ampara, deve ser digno de credibilidade, não é? Porque tem muita notícia estranha, muita informação esquisita a respeito de anjo e demônio. E boa parte dessas informações estranhas e esquisitas não vem da Bíblia, vem de experiências de terceiros,
vem de encontros dessas pessoas aí com figuras de outras religiões, especialmente de religiões de natureza afro. Então, esta reflexão precisa, na minha avaliação, partir do texto bíblico, tá? Então, a primeira pergunta que você me faz a respeito dos anjos é: quem são os anjos? Os anjos, à luz do texto bíblico, né, o texto nesse caso que não tem dificuldade nenhuma em dizer para nós, os anjos são seres criados por Deus, seres que atuam na ministração da vontade de Deus no mundo criado. Aparentemente, esses seres existiam antes do mundo material, mas ainda assim eles exerciam uma tarefa, exerciam uma função de ministração, de ajudantes. Eles exercem, então, ministrando a vontade de Deus, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Eles são seres criados por Deus, à luz do Salmo 8, por exemplo, que diz que o ser humano é a coroa da criação. Dá para dizer, inclusive, que na economia divina, no projeto de Deus para as coisas que ele criou, os anjos vêm abaixo do ser humano, o ser humano vem acima dos anjos, mas no mundo espiritual eles são os seres evidentemente mais poderosos, né, do que os humanos, os seres humanos. Anjos têm sexo? Os textos bíblicos não falam nada sobre este assunto. Nada, nada, nada. E a maneira como o texto descreve o ser humano após a morte, eu lembro aqui quando Jesus falou sobre o assunto, né, que nós seremos como anjos no céu, nos dá aí a ideia de que a sexualidade não é uma parte da natureza dos anjos. Os anjos não têm então, gênero masculino ou feminino. Os anjos não exercem essa atividade que é basicamente do ser humano. Deus criou o homem e deu a ele esta tarefa, né, de se relacionar homem com mulher e gerar filhos. Este é o mandamento bíblico lá no Gênesis. Anjos não. Nós temos tradição judaica que cria aí um relacionamento espúrio entre os anjos e as mulheres. Isso nós encontramos, por exemplo, num texto apócrifo chamado o primeiro Enoque, mas no texto bíblico os anjos são seres assexuados. Existe uma hierarquia de anjos no céu? Sim, os textos esclarecem que sim. Os textos, inclusive, dão nomes diferentes. Há alguns nomes encontrados no texto bíblico, mas nós podemos ter certeza que são apenas representativos. A estrutura angelical é muito mais complexa do que isso e é uma série de categorias de anjos que a gente nem imagina que existam, mas existem. Então, nós temos na Bíblia a palavra anjo, arcanjo, tem serafim. Então, estes seres são seres distintos, com funções e papéis diferenciados. E, nesse caso, nós sabemos que há categorias, então, hierárquicas dentro do mundo angelical, porque a Bíblia fala disso, né? Há seres que respondem por determinada área, por exemplo. Aparece lá no livro de Daniel, seres espirituais que atuam em certo espaço, né? Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, por exemplo. E há no Apocalipse um outro texto que nos ajuda aqui a refletir sobre o assunto. No Apocalipse nós encontramos aqui a expressão, no capítulo 12, né? Miguel e seus anjos batalhou contra Satanás e seus anjos. Então, Miguel e seus anjos, logo nós sabemos que há aqui um grupo de anjos liderados por Miguel. A expressão existe anjo da guarda, a pergunta, na verdade, existe anjo da guarda? Se nós imaginarmos aqui que há anjos que ministram ao povo de Deus, nós podemos dizer que, de forma ampla, estes anjos zelam e guardam pelo povo de Deus. Mas se estivermos imaginando um anjo específico para cada pessoa, não há amparo bíblico para esta visão. Isto aí, na verdade, é outra coisa, não é Bíblia. A Bíblia não menciona a figura de um anjo para cada pessoa. O que a Bíblia diz é que
um dos papéis destes anjos é zelar do povo de Deus, é guardar o povo de Deus. E nesse sentido, eu acho que dá para dizer que anjos guardam o povo de Deus, mas não que um anjo me guarda individualmente, aqui está do meu lado me protegendo o tempo todo, fazendo plantão, essas coisas todas, isso aí não tem na Bíblia, não. A outra pergunta está relacionada com isso, né? Que anjo se refere a que anjo se refere o Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que anjo se refere a que anjo se refere o Salmo 34:7? Eu acredito que você pode perceber que a expressão aqui é ampla, né? A expressão aqui não está amparando a doutrina do anjo da guarda. A expressão está mais, de uma maneira geral, falando que os anjos do Senhor se ocupam em proteger, em guardar o povo de Deus. Eu lembro aqui, por exemplo, da passagem de Eliseu e o seu servo estavam cercados por soldados, mas ainda assim Eliseu olhou e viu o exército do Senhor, o exército angelical, atrás dos soldados. E aí a lógica é que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. A imagem, então, é de que há, sim, seres angelicais em volta de nós. Como a expressão está aqui no singular, o anjo do Senhor, isso levou alguns autores a imaginar que, nesse caso aqui, o anjo do Senhor é uma figura muito específica, talvez até o próprio Jesus Cristo, o anjo do Senhor, ou a própria figura de Deus, né? Eu acho que nesse caso aqui, esta sugestão de que Deus está ao redor daqueles que o temem e os livra, dá conta do sentido da palavra o anjo do Senhor aqui. O anjo do Senhor seria uma maneira de falar do próprio Senhor. O anjo do Senhor poderia ser uma forma de descrever a própria ação de Deus ao redor do crente. E nesse sentido, daria até para traduzir da seguinte maneira: Deus se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, em vez de imaginar aqui que tem um anjo específico fazendo plantão ao redor de cada um dos crentes, né? Então, o anjo do Senhor seria uma forma judaica de falar do próprio Senhor. Isso aparece, por exemplo, lá no encontro de alguns seres espirituais com Abraão, mas há momentos em que Abraão fala que o próprio Senhor esteve com ele. Então, a imagem que dá para nós é que é possível que naquele encontro tenha acontecido, então, uma epifania, uma manifestação de Deus para Abraão. E enquanto Abraão descreve isso na forma de um encontro com anjos, na verdade era o próprio Deus que se encontrava com Abraão. Nós temos aqui agora outra pergunta: crianças quando morrem viram anjos? Não, isso aí é tradição popular, isso aí é visão de rua, não é? É visão de pessoas que não têm a leitura da Bíblia, porque a criança quando morre não vira anjo, as pessoas não viram anjos, as pessoas não se transformam em anjo. Hoje é uma coisa, pessoa, são seres criados por Deus distintamente, né? O meu destino não é virar um anjo na eternidade, nem as crianças viram anjo na eternidade. Anjos são seres criados por Deus, à luz da narrativa bíblica, eles já existiam antes da criação do mundo material. Então é possível imaginar, então, com você, que os anjos foram criados por Deus antes de Deus criar o mundo material e pronto, né? São seres que existem para servir a Deus durante esse tempo todo, o tempo da criação deles, né? A criança, quando morre, continua um ser humano na eternidade, não vira anjo. Não há amparo bíblico para essa visão. Quais as funções dos anjos, tanto no céu como na terra? Vixe, essa pergunta é muito ampla, né? Nós temos anjos fazendo uma série de atividades no texto bíblico, e eu tenho a perspectiva, a convicção de que há uma série de outras atividades que não estão descritas na Bíblia. Que eu lembro a você que o texto bíblico não é exaustivo para descrever este tema. Ele não fala tudo sobre os anjos, ele fala alguma coisa sobre os anjos. Então é possível, por exemplo, descrever uma categoria de anjo que está em torno do trono de Deus, adorando Deus 24 horas, sem parar, pela eternidade, que são os 4 seres viventes que aparecem lá em Apocalipse, aparecem em Ezequiel, aparecem em Isaías. São seres cuja função é cantar e adorar a Deus ao redor de Deus o tempo todo, e esse é o papel deles. Há outros seres espirituais que exercem outras atividades,
Já falei um pouco agora sobre aqueles seres lá de Daniel, né, que atuam sobre certos lugares, sobre certos espaços. A visão judaica sobre os anjos fora da Bíblia se ampliou bastante, criando papel e função para anjo de maneira particularizada, mas isso está fora do texto bíblico. O texto bíblico não descreve uma a uma estas funções, caso a caso, estes papéis. O que dá para dizer é sim, que é uma série de funções. Essas funções exercem, elas podem se manifestar na vida do crente, elas podem se manifestar na natureza. Nós podemos olhar, por exemplo, aí, no Antigo Testamento e ver que tem uma figura, uma figura que está, em nome de Deus, trazendo uma peste sobre os egípcios, né? Ou seja, é um anjo, é um ser angelical que traz a peste sobre os egípcios. E essa função é uma função terrível dos anjos, né? Eu imagino que há anjos que exercem atividades dolorosas, inclusive. Há anjos que são protetores e há anjos que são vingadores. Há anjos que punem e há anjos que protegem. Há diversos papéis, mas a Bíblia não descreve os papéis. Então não dá para dizer para você quais são as funções dos anjos. O que dá para dizer é que há uma série de funções distintas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, porque os anjos atuam nos dois espaços, né? Anjos têm poder? Se nós estamos pensando aqui em capacidade de fazer coisas, sim, eles têm, né? Eles não têm o poder que Deus tem, porque Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. E os anjos têm algum poder. Poder maior do que os seres humanos, sim, né? Eles têm capacidade de fazer coisas impressionantes, nós vemos isso nos textos bíblicos, mas não tem o poder de Deus. Então não dá para, por exemplo, aproveita aqui agora para dizer que não dá para colocar um anjo brigando com Deus, porque Deus é onipotente, um anjo tem algum poder. Não dá para colocar Deus brigando com Satanás, porque Satanás é um ser angelical caído, e consequentemente Deus é onipotente, Satanás tem algum poder. Anjos têm poder? Sim. Eles têm poderes maiores do que os seres humanos, mas infinitamente menor do que Deus, porque só Deus é onipotente. Anjo tem consciência? Se nós estamos pensando aqui em consciência do bem e do mal, do certo e errado, sim, porque eles caíram, e só pode cair quem tem consciência de certo e errado, de bem e mal. Anjos têm livre-arbítrio? Sim, a resposta também é sim, porque se Satanás caiu é porque ele tinha liberdade para cair. Se não há liberdade, não tem queda. A queda só é possível para quem tem liberdade. Agora eu vou para as perguntas sobre os demônios, né? E agora que nós vamos conversar com você, então, sobre este item, que, na verdade, faz parte do mesmo tópico, tá? Quando nós falamos de anjos, estamos pensando numa categoria de seres que abarcam, né, seres espirituais que fazem a vontade de Deus e seres espirituais que caíram da vontade de Deus, da presença de Deus. Nós costumamos chamar esses seres que caíram da presença de Deus de demônios. A Bíblia usa alguns termos para descrevê-los. A Bíblia fala deles como daimônio, por exemplo, que é um termo que aparece, fala de como espíritos maus, né? Os espíritos impuros, a palavra em grega é pneumatos akartatos, há uma série de termos para descrever esses seres, mas eu acho que dá para usar uma expressão mais ampla e particularizar. É possível chamar, por exemplo, de seres espirituais, e aí seres espirituais caídos, no caso aqui os demônios. Quem são e qual a origem dos demônios? A Bíblia, nesse caso aí, ela esclarece para a gente. Os seres demoníacos são seres criados por Deus, porque Deus criou todas as coisas boas, que caíram, que se afastaram da presença de Deus. E nesse sentido, a origem dos demônios está vinculada aí, então, como mencionei agora há pouco aí, a autonomia e a liberdade deles de fazer o mal, de se afastar da vontade de Deus. E mal aqui é aquilo que Deus não deseja, se opor à vontade de Deus. Então, são seres angelicais, são anjos que caíram. Esta é a origem dos demônios. Os demônios não são pessoas que morreram e estão assombrando casas, não são pessoas
que estão causando doenças após a morte. Havia, inclusive, perspectivas parecidas com essas no mundo antigo, entre os romanos, por exemplo, né? Mas na Bíblia não. Na Bíblia os demônios são seres angelicais que caíram da presença de Deus. Existe possessão demoníaca? Sim. Os evangelhos descrevem uma série de possessões, uma série de exorcismos do próprio Jesus. Jesus, sim, ele tratou dessa situação durante todo o seu ministério, né? Os evangelhos relatam que quando os endemoniados, as pessoas que estavam possessas, se aproximavam de Jesus, elas caíam no chão, rolavam e os seres demoníacos as deixavam. Então, existe possessão demoníaca? Sim, né? Existe sim. No inferno, os demônios também sofrerão junto com o seu líder Satanás. É bom lembrar que a palavra inferno, ela ganhou um sentido popular, que não é o bíblico, tá? Vamos pensar o seguinte, no sentido popular, o que é o inferno? Ou seja, se você sai pela rua fora aí falando sobre o inferno, as pessoas vão pensar num lugar em que estão os demônios, Satanás é o chefe deles, e ali eles estão castigando as pessoas que não foram para o céu. Esta é a imagem popular de inferno. Mas não é isso que a Bíblia fala do inferno. O inferno não é isso. A Bíblia realmente descreve o destino das pessoas perdidas como um destino de condenação, um destino de sofrimento, mas descreve que o destino de Satanás e dos anjos caídos também será esse destino de sofrimento, esse destino de condenação. Então, o inferno é o lugar de juízo para as pessoas perdidas e para Satanás e seus seguidores, seus anjos. Ou seja, Satanás e seus demônios vão para o inferno para serem castigados. Da mesma forma como as pessoas perdidas que não se salvaram, também. Então, nesse caso, não há diferença. Ele não é o chefe do inferno. Os demônios não estão lá cutucando com tridentes as pessoas. Isso aí é senso comum, isso é opinião de rua, né? Isso é aquilo que as pessoas dizem na esquina. O que a Bíblia diz é que o inferno será um lugar de juízo também para Satanás e seus anjos. Isso quer dizer que eu preciso colocar aqui a expressão será, porque à luz da Bíblia, o destino de Satanás e seus anjos será o inferno no final dos tempos. É só olhar para o Apocalipse, né? No Apocalipse, lá no final, Satanás e seus anjos serão jogados no lago de fogo. Neste momento, eles não estão no lago de fogo. Então, a pergunta que vem em seguida, onde ficam os demônios, aí é até fácil de responder, né? Eles estão onde? Estão aqui, à nossa volta, ao redor de nós. Onde eles estão? Não estão em outro lugar, não estão no inferno, estão ao nosso redor. Quem está no inferno são as pessoas que se perderam, estão lá sofrendo, né? Satanás e seus demônios ainda não estão lá, estão na terra, estão ao redor de nós. É onde eles estão. E aí, de novo, eu uso Apocalipse, capítulo 12, para dizer que Satanás e seus anjos foram lançados para a terra. E é na terra que eles estão. Quais são os poderes de Satanás? São os poderes de qualquer anjo, né? É um líder deles, é o chefe, mas não são os mesmos poderes de Deus. Aquilo que eu disse há pouco sobre anjo, tenho que dizer sobre Deus. Satanás tem poderes limitados. Só Deus é onipotente, Satanás não. Quantos são? Não dá para dizer. A pergunta quantos demônios existem, não dá para dizer, nem quantos anjos, né? Não dá para dizer isso. São seres espirituais e, consequentemente, o que é possível dizer é que são muitos. Agora, quantos são? Não dá para dizer, né? Lembra você que eu acho nesse caso eu preciso falar que as pessoas que morrem e não vão para o céu não viram demônios. Isso aí de novo, isso é coisa de rua, é coisa de sentido popular. As pessoas que morrem ou vão para o céu ou vão para o inferno. Não viram demônios e ficam assustando casas. Isso aí não tem nada a ver com a visão bíblica. Por fim, a última pergunta que vocês me fazem é, considerando o livro de Jó, Satanás tem livre acesso à presença de Deus?
Considerando o livro de Jó, Satanás teve acesso à presença de Deus até certo momento. Essa pergunta é muito apropriada e para responder eu preciso, nesse caso aqui, recorrer ao Apocalipse novamente. Porque o texto do Apocalipse é o texto que descreve com clareza a queda de Satanás. Há outras passagens bíblicas que falam disso, mas o texto que descreve isso de uma maneira quase romanceada, ou seja, narrativa, né? Descrevendo com traços e cores muito, muito fortes, é o texto de Apocalipse 12. Apocalipse 12, então, descreve a queda de Satanás, e lá o texto diz que, no meio do capítulo 12, a partir do versículo 6, o texto descreve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás, mas não prevaleceram. Satanás e seus anjos não prevaleceram, então Miguel e seus anjos expulsaram Satanás para a terra. E o texto tem no meio aí um hino de adoração a Deus. E o hino diz assim, o tentador, o diabo, a antiga serpente, o Satanás, ele foi expulso para a terra. Aquele que nos acusava os irmãos dia e noite diante de Deus. Então nós temos ali uma passagem que diz que Satanás acusava os irmãos dia e noite, acusava os irmãos dia e noite até aquele momento. E aí nós temos que nos perguntar que momento é aquele. Então, se Satanás acusava os irmãos dia e noite até aquele momento, que momento é aquele? Alguns autores argumentam que aquele momento foi o momento da queda dele lá no Gênesis. Não pode ser, porque se ele estava no livro de Jó, indo até Deus ainda, então não pode ser Gênesis. Então eu descarto Gênesis por isso, porque se ele foi até Deus em Jó, o tempo histórico do Apocalipse 12 não pode ser a criação, não pode. Então, que momento histórico é aquele? Então veja, se até Jó ele fazia isso, a partir de que momento ele para de fazer? Eu vinculo isso ao ministério de Jesus. Eu acredito que foi no ministério de Jesus que Satanás perdeu o acesso à presença de Deus, ao santuário lá, para poder acusar os irmãos. Então, aquele evento descrito em capítulo 12 é um evento que descreve o ministério de Jesus. Você tem no ministério de Jesus, por exemplo, no Evangelho, a expressão "eu vejo Satanás caindo como um raio", que você pode relacionar com Apocalipse 12. Então, no ministério de Jesus, Satanás perdeu o acesso à presença de Deus, como ele tinha lá no livro de Jó, né? Então, aquilo que ele fez no livro de Jó, ele fez até o ministério de Jesus, e do ministério de Jesus para frente, ele não faz mais. É por isso que Apocalipse diz, lá no final do 12, que ele está irado, porque ele sabe que tem pouco tempo e a atuação dele, a partir do ministério de Jesus, é uma atuação limitada. Ele não pode mais acusar os irmãos e fazer aquilo que ele fazia até o ministério de Jesus. Então, aquilo que ele fez com Jó, ele o fez até o ministério de Jesus. Dali para frente, ele não faz mais. Então, são as perguntas que vocês me fizeram. Eu peço mais uma vez aí desculpa pelo atraso, mas estão aqui respondidas. Eu agradeço a vocês aí pela consideração. Até uma próxima, se Deus quiser.